Seja bem-vindo ao canal Sagaz Oficial. Esse aqui é o Papo Sagaz. E esse papo funciona da seguinte maneira. Eu acredito que a melhor forma de se aprender alguma coisa é através dos exemplos. Então o meu propósito é ajudar o povo brasileiro a ser um povo melhor, a ser um povo evoluído. E eu comecei esse canal com uma playlist, mostrando todos os exemplos de brasileiros que foram para o exterior e acabaram passando perrengue. Porque é como eu falo, não tinham qualificação, não falavam a língua e não tinham sido convidados para estar lá, através de um estágio ou de um emprego. Então me veio à cabeça o seguinte, poxa, eu acho que está faltando para o povo brasileiro exemplos de pessoas que venceram na vida, que cuidaram do corpo, da mente, da alma e do bolso. E é aqui que você vai aprender a cuidar de tudo isso. É aqui nesse canal que você vai aprender a ser uma pessoa completa. Homem ou mulher, se você é brasileiro, fique aqui nesse canal comigo que eu só vou trazer exemplos de pessoas que deram a volta por cima, que conquistaram, que venceram, que foram à luta, que não se acovardaram, que não ficaram pensando que aqui nesse país não tinham oportunidade e que por isso iriam se esforçar ao máximo no exterior, sendo que elas não têm o entendimento que se esforçar no exterior é um trabalho dobrado. Você está em outro país, você está falando outra língua, você não está entre os seus. Então aqui nesse canal eu vou mostrar para todos vocês diversos exemplos de pessoas que conseguiram, brasileiros que conseguiram dar a volta por cima, conquistaram, fizeram e fazem até hoje. E ficar falando de mim soaria um pouco estranho, mas eu quero deixar para vocês bem claro o seguinte: eu sou empresário, eu sou investidor, eu sou concursado e já visitei 3 continentes. Mas os meus exemplos não servem para o caso. Por quê? Porque eu não sou famoso. Então eu decidi o seguinte, eu vou usar pessoas famosas para que as outras pessoas tomem como exemplo. E tem o seguinte também, serão vídeos longos. Afinal, toda aula ela é longa. Não adianta você achar que você vai ter uma aula de 2, 3 minutos, porque você não vai entender nada. Se você quer acessar vídeos curtos para você passar o tempo, aqui no YouTube existe a plataforma do Shorts. Vai para lá, que lá você vai acessar todo tipo de vídeo, de bichinho brincando, de briga política, essas coisas todas. Então eu peço que você, que tem interesse de aprender com exemplos, fique aqui nesse vídeo até o final. Considere se inscrever aqui no canal também, porque assim você não perde nenhuma atualização. Deixe o like agora no início. E se por acaso, por algum motivo, você no final não gostou do vídeo, você pode tirar o like, não tem problema. O problema é você ter gostado do vídeo e esquecer de dar o like no final. E claro, compartilhe com todos os seus amigos, familiares, compartilhe dizendo o seguinte, olha só, chegou um canal novo que mostra que sim, que é possível através dos exemplos. Então, essa playlist de agora fala da alma. Até porque também para aproveitar o clima de Páscoa. Então eu trouxe o Léo Stronda para dar o seu depoimento, o seu testemunho sobre a conversão. Até porque não basta ser melhor, tem que ser sagaz. E aí, no acidente da queimadura, que foi o baque, entendeu? Porque um botijão de gás explode na tua mão e você se queimar vivo, a pele do meu braço derreter, eu olhar no espelho, o meu rosto derreter igual vela, assim, ó. Você via igual filme, quando você vê o cara derretendo assim, isso estava acontecendo na minha frente comigo. Meu Deus! A minha mão aqui, como o botijão, era um botijãozinho daqueles pequenos, né? Explodiu, essa parte da minha mão aqui, a tampa arrancou, dava pra ver o osso mexendo aqui. Entre o músculo da mão. E quando eu me dei conta daquilo, cara, eu comecei a chorar e perguntar por que isso tá acontecendo comigo e tal. Naquele dia que estourou o botijão de gás, eu ia dar a primeira festa na minha casa nova. E não ia ser uma festa tranquilinha, cristã, vamos dizer. Não ia ser a alopração total com droga, que eu não curto, mas não ia ser uma festa tranquila. Ia ser a primeira vez que eu ia fazer aquilo ali. Minha mãe, eu tinha dado um apartamento da minha mãe tinha ido morar sozinha, eu tava sozinho lá com a minha namorada da época, eu ia fazer uma festa lá aquele dia.
Aí cancelei a festa e fui pro hospital. Caramba, hein? Às pressas, muita dor. É uma dor, Igor. Eu não consigo imaginar, Não, é cara. imensurável. É o corpo inteiro queimando. Eu queimei 40% do corpo. Né? Nossa, os dois braços, o meu rosto, Deus pescoço do e céu, as costas. É uma dor... Assim, eu já tive cálculo renal, a dor da queimadura é mais forte. Meu Deus do céu. Também já tive cálculo Tá, renal. quanto tempo Pô, tu passou sentindo essa dor sem apagar, cara? Porque tu teve que chegar no hospital. Eu tive momentos de meio que apagar, assim. É. Quando eu cheguei no hospital, a dor era tanta que eu meio que dei Uma apagada mesmo. apagadinha. meu Deus. E aí o pessoal do hospital fez lá um primeiro socorros ali e tal, me enrolou com uma gaze e tal e me mandou pra casa. O que não era pra ter acontecido. Ainda Nossa. com dor pra cacete. Eu tomei tramal na veia, Mandou as coisas pra na casa? fiquei bem dopado e voltei pra casa. Meu Deus, e a médica que falou, loucura. trata em casa, toma banho, tira essa pele morta e Nossa. vai passando essa pomada. Que isso, Me cara? tratou igual lixo, né? Meu Deus do céu. E aí eu liguei pra minha mãe no dia seguinte. Que hospital foi E esse? aí eu falei, mãe, aconteceu isso, mandei as fotos, ela desesperou, ela falou, isso aí é caso de cirurgia plástica. Caraca. Esquece, não pode ficar em casa. Quando eu acordei na minha cama tava inundada de pus. Meu braço tava inchado, meu rosto inchado, com muita inflamação, doendo pra caramba. Meu Deus, que E aí, loucura. Caraca, cara. Eu tinha no mês O seguinte. que tu foi fazer em casa, meu irmão? Que pira. É, cara. Não tem Cheio de explicação, o dinheiro. bagulho explodiu, tá ligado? Eu não sei porquê. Eu não consigo explicar. Uma das coisas ruins desse meu acidente é isso, porque você não acha um culpado, sabe? Aham. A questão toda é a seguinte. Nesse podcast, ele tá ali com um pastor que daqui a pouco vai entrar aí pra falar. Ou você vai pela dor ou vai pelo amor, entendeu? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. No caso dele, parecia que não tinha jeito. Então ele precisava passar por isso para poder encontrar Cristo. Não sabe qual que foi o vacilo. Tinha um cara né? do meu lado e a minha ex-namorada atrás de mim. Eles não se queimaram, Ó. só eu me queimei. Ó, Foi algo muito específico pra mim. Sabe? Aham. com certeza. E aí eu tinha uma campanha que eu ia fazer para uma marca internacional de Miami de roupa aquática, Tá. de wakeboard, surf. E aí o meu amigo o Zeca Lust, que é um grande amigo meu, que é tipo um manager, ele junta ideias, pessoas, parceiros, patrocinadores, investidores e fazem as campanhas. Entendi. Ele é investidor e tal. E aí ele me ligou e falou assim, Léo, tudo certo? No mês que vem a gente vai comprar as passagens pra você ir pra Miami e tal. Eu falei, cara, esquece, não vou conseguir. Aconteceu isso. Mandei as fotos pra ele. Ele falou, caraca, nossa, mano, que isso? Aí ele falou, mano, tu não sabe. Semana passada, entrou em contato comigo um grupo de médicos do Brasil e eu fiz uma ponte, um intermédio com um grupo de ciência da medicina da Inglaterra, onde eles estão lançando um produto novo para queimados. Caraca, que loucura. Caralho. Que coincidência. É, coincidência. Jesuscidência. É uma providência divina. E Jesus eu vou falar com esse médico aqui. Quando ele falou com o médico é especialista em queimaduras, o melhor médico de queimados do Brasil, que chama Thiago Bom. Se alguém alguma vez precisar, né, que tomara que nunca, mas se alguém precisar, pode procurar no Instagram, Thiago Bom, Dr. Thiago Bom. Ele é especialista em queimadura, cirurgião plástico. E ele me conhecia, né, na minha história e tal, já acompanhava fitness e tal. Ele falou, pô, manda o Léo me ligar e tal. Eu liguei pra ele e falou, Léo, vem pra cá agora. Mano, eu sei que ele conseguiu um quarto pra mim no Niterói Door, incrível, com sala de estar, tipo um resort a parada, assim, muito top. E aí Pensamento eu dele. fui meio que uma cobaia desse produto, que é um produto que é extraído do estômago da ovelha. Eita, nunca vou falar disso. Chama endoforme. É uma película da viscose do estômago da ovelha que você coloca em... Guarde bem o que ele falou, hein? Do estômago da ovelha. Quem costuma estudar a Bíblia já entendeu o que aconteceu ali, né? Uma da pele queimada, da pele raspada no caso, e a sua pele absorve aquele negócio e vira a sua pele de novo. Entendi. Meu É Deus um pouco do céu. diferente da tilápia. Isso, eu já vi da tilápia. A Esse daí tilápia é passa os manjado. nutrientes, esse negócio ele incorpora no seu corpo. Tá, interessante. Como é que os caras descobrem isso, né? Bizarro, né? É Deus. E aí, tipo, pra gente que é cristão, assim, tudo é espiritual, né? Lógico. E aí Inclusive a explosão. Sim. Não tenha E dúvida. aí quando eu pego assim, minha mãe falou assim, esse negócio do estômago da ovelha, Ó, a Bíblia se refere na gente como ovelhas, sempre, né? Jesus é o pastor. E nós as ovelhas. somos a O Salmo ovelha. 23 é um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi se coloca na Não, posição toda de ovelha. hora eles falam de as ovelhas, não sei o É uma quê. linguagem figurada para... Pra quem não acredita, acha, esse cara tudo é Deus, tudo é.
Isso mesmo, tudo é Deus. Tudo é Deus. Oh, É possível enxergar Deus em tudo, inclusive na dor, nessas situações mais difíceis, eu sei. nessas situações mais complicadas. E não é que Deus mandou a situação, mas Ele permite. Eu E não aí- estava dentro da vontade, entendeu? Aham. Eu não estava debaixo de uma proteção, eu estava fora, eu estava rebelde. Eu estava dando uma É uma questão de... no horário de refeição. Entendi. Mas eu já comi antes de vir pra... Mas assim, dá pra... Então o que você tá falando é que você não tá... Não é que isso foi causado Não por foi Deus que me queimou. Era só que ele também não te protegeu. É isso? Eu não estava sobre um princípio. Tá. Era tu que não tava ali, não era nem... Tipo, ele tá aqui e, meu irmão, você pode estar aqui ou ali. Aconteceu, é a é mesma uma situação que você vai andando e aí você acaba provocando contra você algo e Deus ainda o livrou de algo pior, entendeu? Então, Eu podia ter morrido ali. podia ter O morrido. botijão podia ter estourado de uma maneira que me estourasse. E meus órgãos viessem pra fora, ou a queimadura me queimasse ao ponto de entrar via aérea e queimar o pulmão, que isso acontece, muitas pessoas morrem por conta assim, disso. Então podia ter sido muito pior. Cara, Olha como é que que eu tô hoje, loucura, cara. cara. Eu vou chegar na parte do milagre ainda que é tipo assim, top. Tá. É um negócio que tu vai falar, pô, não acredito. Mas Tá bom. aconteceu, né? Tá bom. E aí, depois dessa. De encontrar o médico, ele falou, bom, teu grau é esse, papapá. E eu falei, a minha parada era, eu vou ficar normal? Tá. E o médico falou, Léo, olha só, eu não posso te prometer nada. Quando você olhava no espelho, o que você via? Quando eu fui pro hospital, Caraca, o pergunta. quarto não tem espelho. Entendi. Tá. Justamente pra pessoa não se ver e não entrar numa noia absurda. Tá. Isso quanto tempo depois do acidente? Foi 5 dias depois. Caralho, então você ainda ficou nesse caso sofrendo 5 dias, diretaço. No banho Meu lá Deus em casa, do eu céu. tirava a pele do meu braço, eu esticava a pele assim, via a minha tatuagem certinho. Assim, Cara, um que papel loucura. desse. Que Bizarro, loucura. bizarro. Que loucura. E aí o médico falou, cara, eu não Aprovação, posso né? te prometer. Tá? A gente vai dar o melhor, a gente conseguiu o patrocínio dessa Endoform, que vai vir lá na Inglaterra pra você. Você vai ser tratado com o melhor que tem dos mundos hoje aqui. Então, assim, eu não posso te prometer nada ainda, mas eu vou dar o meu melhor. Então, na minha mente, naqueles dias no hospital sem espelho, era, mano, vou ficar deformado, vou ficar com aquela... Com a pele enrugada, de queimado. De fato, o propósito era a conversão. Então ele precisava passar por um trauma desse tamanho para poder se convencer de que Cristo é o único caminho na nossa vida. Ele é uma pessoa famosíssima, tem dinheiro, tem tudo na vida o que ele quiser, entendeu? Assim, dentro da realidade dele, ele é uma pessoa vencedora. Mas faltava para ele o quê? A fé em Cristo. E Cristo está olhando por todos nós. E quando Cristo decide que aquela pessoa precisa passar por algum trauma para poder vir a ele, meu amigo, aí sai de baixo. Qualquer pessoa já seria horrível, né? E pra mim que trabalha com a imagem, corpo, fisiculturismo e tudo mais, ainda tem um agravante, assim. Acabou um monte de coisa. Acabou. Né? Eu falei, Não vou perder existe patrocínio, coincidência. vou perder tudo. É. Minha vida que eu construí a vida inteira acabou aqui. Então que eu entrei loucura, numa... Eu não vou falar depressão, que eu acho que a palavra depressão é uma doença e ela é muito... tem que ser tratada com mais seriedade. Foi uma tristeza profunda. Tava num estado depressivo ali. Tá. Poderia virar uma depressão. Que loucura. E naquele momento eu me culpava, mas também culpava Deus, por conta de falta desse entendimento. E eu Falta falava, de por que Deus entendimento. deixou isso acontecer comigo? Aí começa aquelas perguntas. Cara, se eu tivesse morrido agora, pra onde eu iria? Se tudo aquilo que eu vi na Bíblia é verdade, e a minha vida é tão frágil que de um segundo pro outro eu posso morrer, será que eu ia pro céu mesmo? Mas então quer dizer que nesse momento ainda, mesmo antes da conversão, tu já tinha uma certa convicção que tinha algo depois que a gente morre. Sim, eu sempre tive, sempre tive. Tá, é porque eu realmente não sei. Eu era aquele cristão morno para frio. Entendeu? Tá. Sabia, acredito nem acredito, mas de fim de semana eu tô na balada Entendi. fazendo besteira, entendeu? Era um bosta. Quando você tá num avião, Ele o avião falou, dá uma né? tremida. Não, eu acredito em Deus. Eu só não tenho certeza de muita coisa, entendeu? Tipo, eu não sei se tem. Normal, eu também não tinha. Mas eu acredito em Deus. Tudo tem uma... Não num senhorzinho de barba. Talvez seja, e eu não sei também, pode ser. Mas também não acredito que seja. Não, a palavra de Deus diz que ele é um ser invisível, né? Deus se fez personificar em Jesus Cristo.
Tem um teólogo inglês chamado John Stott que ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Então, se você quiser ter a imagem exata de como Deus é, olha para Jesus. É o melhor lugar para você pelas poder suas olhar, atitudes, principalmente. Deus é. Jesus E também é o melhor exemplo de ser humano que existe. E também de como o homem deve ser. Jesus veio para isso. Para mostrar como Deus é e como o homem deve ser, como o homem deve agir, como o homem deve tratar o seu semelhante, as circunstâncias, né? Enxergar e discernir o ambiente ao seu redor. Então, por isso que Jesus é um ser tão fascinante. Tem um outro teólogo chamado A.W. Pink que diz que se Jesus não tivesse existido, ele é tão incrível que não poderia ter sido inventado. Então, de um ser tão maravilhoso que ele foi e que ele é. Então, voltando ao Léo, esse processo todo dele de conversão, eu disse aqui que cada um tem um encontro com Deus. O meu foi instantâneo, eu entrei numa igreja, senti a palavra, levantei a mão e pronto. Agora, com um não, com outros não, é de passo a passo. Quando Deus encontrou com Paulo, em Atos 9, a palavra de Jesus para ele foi assim: Paulo, dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Da ideia de que Deus já estava instigando ele, né, se manifestando a ele, dando sinais a ele. E ele estava resistindo por causa da dureza da religiosidade. Paulo era um cara fariseu e tal. Uma coisa que muita gente não fala porque tá sempre ali, tá no dia a dia com a palavra, é o seguinte: quando ele fala Atos, são os Atos dos Apóstolos. É um capítulo que tem na Bíblia. Então, se você ficou curioso, pesquise lá, Atos dos Apóstolos, que você vai encontrar isso aí que ele está falando. Só que aí, diante daquela experiência marcante, onde ele vê uma luz que brilha e ele cai ao chão e ele fica cego por 3 dias, aí não tem como ele voltar, ele vê o próprio Jesus falando com ele. Então, cada um tem um tipo de conversão diferente. Né? Deus é um Deus individual, que trata com a gente na individualidade, na nossa particularidade, é de um modo diferente, de uma maneira diferente. E o que a gente deve fazer é não resistir quando ele está nos tocando. É isso aí. E aí foi acontecendo com o Léo e... Tudo queimado lá. Os troços chegaram do exterior de graça. Os troços. Sim, não gastei R$1. Tá. E aí, quando você é queimado assim, você faz eu fiz o debridamento, que é uma raspagem da pele de 2 em 2 dias. Meu Deus, então, de 2 em 2 dias eu deve raspava minha pele com bucha. Horrível, pra cara. que ela nasça, ele procure fazer o corpo forçar a nascer a pele lisa, novamente. É horrível, dói pra cacete, dói igual se tivesse queimado de novo. Então, de 2 em 2 dias, sala de cirurgia, raspa o corpo todo com bucha, volta todo ardido pro quarto, grog, ferrado. E aquele negócio na minha mente, eu comecei a ficar muito, muito bolado com Deus, porque aquilo tá acontecendo. Eu passei do tipo, se eu morrer amanhã pra onde eu vou, pra xingar Deus. Entendi. Xingava, revoltado. Só que 2 meses antes disso acontecer, eu tinha entrado no curso de maturidade da igreja que eu frequento, a igreja dele, a Advec e a Mananciais. A falta de entendimento dele é o seguinte: ele fala ali antes, um pouco, ele fala assim: se eu morrer, será que eu vou pro céu mesmo? Porque quando você não tem entendimento, você começa a criar um monte de ideias na sua cabeça. Só que é o seguinte, para quem estuda o cristianismo, para quem segue, é o seguinte: quando você morre, você nasce de novo, entendeu? É um renascimento. E era esse o entendimento que faltava para ele, que eu acredito que agora, com esses cursos aí que ele está fazendo e tal, ele deva estar entendendo melhor o que aconteceria, o que pode acontecer, mas não é assim simples, entendeu? Você precisa buscar, você precisa estudar, entender, até porque também a palavra da Bíblia, a palavra de Cristo, ela traz um conforto muito grande pra gente. Você pode não acreditar agora, mas é como foi dito aqui também. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Que você vai. Isso aí é inevitável. Deus olha por todos nós. Não pense você que você está passando desapercebido. E Ele sempre faz você passar uma aprovação quando você não quer olhar para Ele de volta, entendeu? E aí a questão toda é, mesmo passando por provações, você continuará querendo ser cego? O pior cego é aquele que não quer ver. Eu congrego em 2. Mas eu faço mais na Advec, né? Minha congregação mesmo com ele lá. O que? Como é que é? Advec. Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Tá. A nossa igreja é uma Assembleia de Deus, só que modernizada, mais contextualizada. Nosso pastor, eu sou o pastor dirigente lá da igreja e o nosso pastor presidente é o pastor Silas. Tá. Então,
é uma assembleia, só que mais modernizada, né? Mais contextualizada. A gente acredita muito nisso também, que é possível modernizar sem mundanizar. Perfeito. Né? É possível se contextualizar, entender que a igreja é uma igreja para o século XXI, em vários aspectos, e tem coisas que são culturais, que um tempo foi diferente do que agora. O que é princípio, não. O que é princípio é eterno. Mas deve ter um monte de crítica também. Agora, sempre tem, né? Sempre tem, porque sempre... Eu não vou à igreja, mas eu não tenho nada contra quem vai, entendeu? A igreja é um local para você se reunir com as pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. E é claro que lá existe todo um crescimento, toda uma cultura, tudo isso. Eu, particularmente, eu prefiro não ir. Então eu prefiro ter a minha fé no meu quarto, na minha casa. Que eu sei também que Cristo está olhando por todos nós no nosso íntimo. E é no nosso íntimo que Ele vê quem é quem. Não adianta nada as pessoas irem para a igreja. Quando passa pela porta da igreja, estou pagando pelos meus pecados. E quando sai, começa a pecar tudo de novo. Não adianta. O que importa é o seu íntimo. É como você é sozinho. Esse é o importante quando se tem fé. Tem uma galera mais religiosa. Jesus nunca teve problema também com o pecador. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus sempre tem problema com a galera mais religiosa. Né? O contexto de Jesus ali, ele tinha 4 grupos religiosos fortes que conflitavam com ele por causa da mensagem que ele pregava. Né? Eram os fariseus, os essênios, os saduceus e os zelotes. Tem que se tomar muito cuidado com isso aí também, que eu sei que tem muita gente que fala esse tipo de coisa. Jesus não tinha problema com os pecadores. Ele ia até os pecadores, ele buscava a companhia dos pecadores. Só que tem um detalhe aqui. Jesus não mandava ninguém pecar. Jesus falava o seguinte: pare o que você está fazendo e siga em frente. Tem muita gente que fala, não, porque Jesus andava com prostitutas, mas Jesus jamais cometeu aquilo que os pecadores cometeram. Então tem que ter muito cuidado nessa hora, porque o pessoal gosta de pegar, não, porque se Jesus voltasse para a terra, ele só ia andar com pessoas pecadoras. Concordo, porque a intenção dele seria salvar. O que o médico está fazendo no hospital? Ele está em volta de um monte de doente, porque ele está ali querendo curar as pessoas. Entendeu? O médico ele não vai ficar no lugar onde todo mundo está saudável, não. Ele tem que ir para o lugar onde as pessoas estão doentes, porque ele vai curar. Assim como Jesus veio para a terra para poder nos curar, para poder nos salvar. Essa é a grande distinção que muita gente não faz. Não, porque Jesus ia andar com o pecador, Jesus ia preferir a minha companhia que a sua. Todos nós somos pecadores e todos nós não servimos de nada. Todos nós somos imundos, precisamos de Deus todo dia para poder sobreviver. Mas isso não se justifica o que você está fazendo hoje para poder dizer que não, Jesus ia preferir a minha companhia que a sua. Isso aí é uma loucura que muita gente fala, porque tem preguiça de seguir a palavra de Deus, entendeu? Os preguiçosos são aqueles que não seguem a palavra de Deus, porque é o seguinte, para ele é muito mais fácil ele viver uma vida sem regras. Não, eu não preciso me reportar a nada, entendeu? Eu não preciso seguir regra nenhuma. A vida é um acaso eterno. Tudo surgiu do nada, entendeu? Tem muita gente que tem esse tipo de pensamento. Só que no meu entendimento, quem não segue regras por preguiça. Entra também na questão da pessoa que come muito, entendeu? O que é mais difícil você fazer? Vamos colocar uma situação entre duas pessoas que têm o mesmo poder aquisitivo. Qual o mais difícil? O cara que tem o poder aquisitivo de comer uma pizza todo dia e o outro também. Esse aqui comer todo dia ou esse aqui deixar de comer uma pizza todo dia? Qual o mais difícil? Não é muito mais difícil você deixar de comer uma pizza todo dia? Ou seja, aquela pessoa que segue regras, ela é um exemplo, não o contrário. Então, cada um desses grupos tinha uma mensagem religiosa e Jesus vinha e confrontava esses grupos. Por exemplo, os zelotes eram os terroristas da época. E aí eles queriam alguém que fosse um rei nos moldes de Davi, que tomasse o reinado. E Jesus vem dizendo assim, meu reino não é desse mundo. Aí os caras ficam irados com Jesus. Aí você tem outro grupo dos essênios, que era uma galera que se isolava e dizia que a espiritualidade, para ser vivida na sua essência, tinha que ser uma espiritualidade isolada. Os essênios se afastavam das cidades. Aí vem Jesus e diz assim, olha, orando pelos discípulos, ele ora dizendo assim, Pai, eu te peço que o Senhor não os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Jesus diz para os discípulos assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja,
não é se afastar, é ir ao mundo e transformar o mundo, influenciar positivamente. Aí tinha mais o grupo que era os saduceus, que era a galera do templo, que dominava o templo. Aí Jesus vem pregando e dizendo, olha, é chegada a hora e agora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a questão não é o templo, embora o templo tenha a sua importância. A questão é em espírito e em verdade. Ele vai chocando. E o último grupo, que era o pior, era o grupo dos fariseus, a galera que se dizia mais santa, mais certa, né? E aí esse grupo Jesus confronta de diversas maneiras diferentes, dizendo para eles gostavam de orar nas praças. Jesus dizia assim, olha, quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, fecha a porta de vocês, porque o Pai de vocês que vê vocês em secreto vai recompensar vocês em secreto. Então, viu o que ele acabou de falar? Ele acabou de falar aquilo que eu falei antes. Reze em secreto. Reze em secreto. Não precisa você ser o exemplo do mundo. Transforme-se de dentro para depois você querer transformar a parte de fora. Transforme-se primeiro. Os fariseus desenvolveram uma espiritualidade muito de mostrar. E aí Jesus vem para ensinar que a espiritualidade não é algo que eu marqueteio em cima dela. A espiritualidade não é algo que eu mostro, é algo que alguém percebe. As pessoas, quando chegavam perto de Jesus, percebiam algo diferente nele. Entendi. Então, Jesus choca. Então, até hoje tem isso, né? Quando você escolhe modernizar, sem mundanizar, obviamente, tem gente que não gosta, né? Mas o caminho para não ser criticado é não ser nada, não fazer nada, não falar nada. Então, é uma linha tênue, é melhor não tem você jeito. fazer aquilo que Deus está te direcionando e ser passivo de crítica de terceiros. Faz parte. Sim, eu entendo. Mas por que tu foi fazer esse curso? Antes disso tudo? Então, porque eu tinha... Como eu te falei, eu vim nesse processo, né? De entendimento. Eu comecei. Mas quem te levou? Tua mãe? Teu pai? Minha mãe. Tá bom. A minha ex também. Ela tava fazendo já. E aí... Tu tava muito puto com Deus, cara. Muito. Tu tava xingando ele sem parar. E aí nesse dia eu tentei tirar minha vida dentro do hospital. Que isso, Léo? Que isso, cara? Cara, se coloca na situação. É você o tá último queimado, estágio. você não sabe como você vai ficar. Você vai perder tudo que você construiu. Eu acho que eu não consigo imaginar. Você acha que você vai sair dali todo engruvinhado, com a cara toda zoada. Falta de entendimento. Ele falou, se prepara pra perder 30 quilos. Falta da palavra, do conforto. Uma pessoa da normal, fé. sem ser fisiculturista, né, perde de 30 a 40 quilos, você vai perder 30. Prepara pra 30. Então eu falei, pronto, vou começar do zero de novo, entendeu? Eu perdi 24 quilos. E eu falei, cara, é isso. Aí eu tentei manipular lá a enfermeira para ela me dar mais morfina pro meu corpo, porque o meu coração é um pouco maior que o normal, então ele dá umas bombeadas erradas, né? Não sei como explicar isso na medicina, mas... Arritmia, de repente? Às vezes dá uma coisa estranha. E aí eu tentei pedir para ela me dar mais, que ainda tava com dor, meio que mentia ali e tal. Eu tentei fazer com que ela me desse mais, que eu queria tirar, eu não queria mais viver. Cara, que e no loucura, dia seguinte, que eu loucura. Acordei, meu irmão... Olha só o que é a vida de uma pessoa que vive só da sua imagem. Meu amigo, a imagem é tudo para essas pessoas. Então, quando acontece um negócio desse, é praticamente perder a vida, porque ele ia perder tudo. Ele vivia da imagem dele. Nada contra, não estou criticando, nada disso, entendeu? Tem muita gente que vive da imagem e tem uma vida digna e tudo mais, tal. Não tem problema nenhum. O problema é quando você vive da sua imagem e ao mesmo tempo você não busca entendimento. Então qualquer coisinha que abale a sua imagem, acabou, vai abalar a sua vida toda, porque a sua vida é a sua imagem exterior. Quando na verdade o que você precisa fazer é o seguinte: você precisa se construir interiormente. Dentro de você tem que ter um castelo para que a sua imagem não seja motivo de destruição do seu interior. Então quando você tem um castelo sólido interno, que é a sua mentalidade, a sua alma, aí sim o que acontece com a sua imagem, ela pode até te abalar, mas o teu interior vai segurar. O irmão me mandou uma aula do curso, que ele gravou para mim uma parte, e eu ouvi aquele negócio, ficou ecoando na minha mente algumas frases, e aí o médico foi, me levou lá para debridamento, né, que é raspagem. Fiz a raspagem, voltei pro quarto, mas eu voltei já, tipo assim... Eu não quero mais. Não quero mais, tá ligado? Caraca, que loucura. Já era tipo a 8ª raspagem, 9ª raspagem, Deus tava lá do quase céu. um mês. Meu Deus do Eu céu. falei, cara, nunca. Porque ele falou assim, a gente vai raspar até aprovação, ficar hein? bom. Entendeu? Então, tipo assim, já tá na 9ª e não ficou bom. Meu Deus, não vai ficar bom. E o médico foi, ele, depois da raspagem, fui pro quarto, ele falou, pô, Léo, eu preciso conversar com você uma coisa séria. Te dar o feedback agora, médico mesmo, do como vai ser. Aí eu falei, pronto, ele já vai vir com aquela notícia
Que vai ficar esquisitaço e já era. Que ele não falou de um jeito tão bacana, pelo menos eu não lembrava. E aí quando ele entrou no quarto, ele você tá nesse estado, todo mundo vai te falar coisa. E ele falou, Léo, a sua mão era a pior parte, porque o botijão explodiu na tua mão, tu perdeu... O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está num estado de tristeza profunda, você acha que só vai vir notícia ruim, entendeu? Por isso que ele achou isso. Essa massa inteira aqui da parte da mão, a gente tava se preparando para fazer um enxerto na tua mão. Caraca. E provavelmente você ia perder o movimento do polegar e do indicador, talvez. E a medicina não explica o que aconteceu. Se você acredita em Deus, pode começar a agradecer, porque a sua mão, que era a pior parte, já tá assim. E minha mão tava curada totalmente, zero já. Tava assim. Os melhores especialistas não souberam explicar o que aconteceu. O médico virou para ele e falou, se você não acredita em Deus, pode começar a acreditar. O médico, o melhor especialista que existe, falou isso. O que falta para você? O que falta para você? Falta acontecer alguma coisa com você? É isso? Você quer ir mesmo pela dor? Eu estou trazendo esses exemplos aqui para que as pessoas não precisem ir pela dor, entendeu? São exemplos de pessoas que passaram por essa situação. Então, aproveite, assista esse vídeo outra vez, se você não entendeu de primeiro, entendeu? Assista de novo, assista até você entender o que aconteceu aqui. É muito importante que você entenda tudo o que aconteceu com essa pessoa. E o meu corpo ainda estava se curando, mas a mão, que era a pior parte, estava curada. Ele falou, não consigo te explicar o que aconteceu. Tava no osso, né? Pô, o cara chega com esse discurso aí, parece meio bad vibes, era uma notícia boa, porra. Pois é. Né? Que ele queria me dar um ânimo, né, de me surpreender, só que eu fui ficando mal, aí depois eu falei, putz... Tava triste. Ainda tem esperança, né? E aí ele falou, cara, hoje eu posso te dizer, você vai ficar 99,9% perfeito. Porra, excelente, melhor notícia. Aí. Muda Que milagre, hein? mindset, não quero Milagre. morrer, né? Agora eu vou talvez me dedicar mais, agora eu vou suportar com mais tesão isso aqui. E aí eu comecei a entender uma revelação de Deus, eu comecei a sentir aquela revelação, consegui sentir uma parada diferente. Eu ouvi a próxima aula e aí eu comecei a ter uma revelação. Eu não consigo explicar, né? Deus, a gente sempre fala que Jesus não se explica, você tem que experimentar para entender. Exatamente. Não é um sentimento que você consegue explicar. E aí depois passou no hospital, vou resumir bem a história. Tá. Passou tal, sei o que, na semana seguinte que eu fui liberado, tive alta, ainda tava muito mal, muito zoado, a pele toda vermelha, rosa ainda. Meu Deus do céu. Mas eu tive alta, pude ir pra casa. E aí o curso acontecia, né? Toda segunda-feira. E eu fui na primeira segunda. Eu fui, tomei quinta na sexta, no sábado eu tava em casa, domingo, segunda eu fui pro curso. E aí o pessoal da igreja falou assim, Léo, olha só, não precisa vir, a gente sabe o que aconteceu. Depois tu refaz o curso, fica em casa, descansa. Só que eu tava tão cheio de Deus naquele dia, caramba, depois do que aconteceu, que eu olhei na cara do pessoal da igreja e falei assim, cara, você não tá entendendo o que aconteceu comigo naquele leito de hospital. Aqui é o único lugar que eu tenho que estar. O próprio pastor lá falou assim, cara, você me deu uma aula agora, você tem razão, vem pra cá. Aqui é o lugar que você tem que estar. Aí aquele dia, eu tive o batismo do Espírito Santo. Vamos recapitular? O cara tinha fama, sucesso, dinheiro, família, mulheres, ele tinha tudo. O que faltava nele? Uma base interna sólida. Ele não tinha um entendimento, ele não cuidava da alma dele. Ele simplesmente achava que só a sua imagem seria o suficiente para garantir uma vida tranquila. Mas Deus mostrou para ele que não pode se deixar ao acaso. A gente precisa também buscar o entendimento da alma, buscar o conforto. Viu o relato dele, o que ele falou? Que ele tentou cometer suicídio dentro do hospital. Por quê? Porque para ele a imagem era tudo, entendeu? E na verdade a imagem às vezes é só 10% do que nós somos. Porque o principal que você precisa ter é uma base interna sólida. E para construir isso, você tem que cuidar da sua mente, da sua alma, do seu corpo. Pô, o cara ali, ó, fortão, tava no shape, bonitão, pá, não sei o quê. E também você tem que cuidar do seu bolso para que não comece a afetar a sua mente. Uma coisa está ligada à outra. Entendeu, galera? Então, ó, se você chegou aqui até aqui o final desse vídeo, comenta aqui
a frase "quero mais", para que eu saiba que você está gostando do nosso conteúdo. Chegou até aqui, lembra que você deu like lá no início? E agora, vai tirar ou vai deixar? E é claro, considere se inscrever aqui no canal Sagaz Oficial. Todo dia eu prometo trazer para vocês exemplos de pessoas que venceram, que deram a volta por cima, que conquistaram o que fizeram. Você não vai se arrepender de ser um inscrito aqui nesse canal. E claro, compartilhe com aquele seu amigo que está com a crista baixa, que está com a autoestima baixa, que acha que nada vai dar certo, que tudo para ele é uma grande porcaria, que ele está num país horrível, que o país dele não oferece oportunidades. Compartilha com aquele seu amigo. Vamos para cima, vamos com tudo. 2026 acabou de começar. Vamos mudar a mentalidade. Eu pretendo, com esses vídeos de exemplo, mudar a mentalidade do povo brasileiro. Então me ajude, se inscreva e peça para o amigo se inscrever também. Não basta ser melhor, tem que ser sagaz.